Olá, gente linda, gente de Deus. Quem fala aqui com você é Carla Zimmermann. Algumas crianças aí do Brasil, alguns professores de crianças, líderes me conhecem como Tia Carlinha. Muitas vezes, tão carinhosamente, usam o nome Tia para nos chamar. E eu queria muito agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui hoje lançando o primeiro podcast Eu Amo Crianças para o Brasil e também aí para as nações, por que não? Para abençoar você que trabalha com crianças, com adolescentes, para pastores, para pais, para famílias, para igrejas. O intuito e o objetivo, o propósito desse podcast é trazer várias pessoas para que juntos nós possamos agregar, te ajudar de alguma forma aí no ensino com o seu filho, no ensino com as suas crianças e adolescentes em sua igreja, em sua família. Então nós estamos aqui, lançando para o Brasil o primeiro pod Eu Amo Crianças. Como vamos falar também de família, ninguém melhor do que eu convidar a minha irmãzinha caçula, que sempre está comigo em todos os projetos, a Ericácia Zimmermann. Cassinha! Que honra! É realmente um projeto lindo, né? Vindo do coração do Senhor. Tantas pessoas pediram, né? Você recebeu alguns convites, inclusive, mas aprova o Senhor trazer este momento. É verdade. A gente recebeu alguns convites para fazer podcasts à parte, e o Senhor sempre falava, agora não, deixa para vocês fazerem um podcast do Eu Amo Crianças, onde vocês vão compartilhar as histórias, né, Cassinha? São tantos testemunhos. Deus tem sido e sempre foi tão bom e tão fiel para com todos e também para conosco. E a gente queria tanto compartilhar, né? E a gente recebeu alguns convites, até propostas para a gente fazer podcasts e tal, mas a gente sentiu de ir adiando esse momento e ter esse momento aqui nosso, para que o Senhor realmente seja glorificado do início ao fim, que a glória seja dele, que os lares que ele é que vem alcançar, que a nossa voz aqui seja um pequenino instrumento, sabe? As nossas histórias aqui são apenas pequeninos instrumentos do que Deus faz, do que Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Então eu quero honrar, em primeiro lugar, Jesus. Amém. Aqui neste lugar, aí na sua vida, glorificar a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa nação, em nossas vidas, através do Eu Amo Crianças. Para quem não sabe, a gente faz um seminário aqui em Brasília que chama, talvez você esteja perguntando, por que eu amo crianças? É um seminário que chama Seminário Nacional Eu Amo Crianças. Daqui a pouco a Cássia vai estar falando mais um pouco sobre isso. E por isso o nome do podcast é Podcast Eu Amo Crianças. Perfeito. Tia Carlinha, eu te acompanho já há algum tempo, né, nessa caminhada do projeto Eu Amo Crianças. Eu vi algumas pessoas perguntando assim, Tia Carlinha, como que eu faço para estar junto? Compartilha um pouco conosco, e às vezes não dava, porque as distâncias, o Brasil, né, é imenso, e agora com o advento da internet, nós podemos levar até você, as igrejas, os líderes, os pastores, os pais, as famílias, né, o projeto que começou aqui e foi para o Brasil e para o mundo. É verdade. Né? Então a gente vai compartilhar hoje um pouquinho só, né? Você já tem um know-how incrível aí na área de ministério infantil, e agora, mais do que nunca, para famílias, né? Enfim, bacharel em teologia, missionária, né? Você foi consagrada missionária há quase 20 anos atrás, então já tem uma bagagem imensa, né? E as pessoas estavam pedindo, né? Estavam pedindo, por favor, nos ajude. Como que eu faço para lidar com a minha equipe? Como é que eu faço dentro da minha casa com tal situação, né? É verdade. E agora nós vamos estar mais juntinhos. Ai, que com bom! o Brasil e o mundo. É verdade. A gente não tem, às vezes, a dimensão do quanto a voz pode se alcançar tantos corações, tantas vidas através da voz, Verdade. através de um podcast como esse. Então,
que realmente seja para abençoar, para instruir. Você sabe, Cassinha, que uma das maiores missões, eu vejo assim, Jesus veio aqui na Terra e ele veio e curou enfermos, ressuscitou mortos, repreendeu demônios, tantos milagres o nosso Jesus fez. Mas se tem um dos milagres que eu tanto admiro é o ensino. Jesus mudava, transformava mentalidades, ou seja, acontecia essa metanoia, mudança de mente através apenas do ensino. O ensino é algo revolucionador, o ensino muda vidas, ele transforma pessoas, ele transforma histórias. Ele, sabe, o Senhor é tão pedagogo, né? Ele sempre foi o mestre dos mestres. Então ele pegava historietas, histórias, né? E parábolas, e ali ele transformava pessoas através daquelas histórias. Então, por amar o ensino, eu sou apaixonada pela Bíblia, eu amo a palavra de Deus, eu amo o ensino, eu sou fruto desse ensino, que daqui a pouco a gente vai compartilhar sobre o testemunho de infância, mas eu sou tão apaixonada pelo ensino que eu acho que essa minha paixão, eu gostaria de compartilhar com os professores, com os pais, a importância de mudar pessoas através de um ensino genuíno por intermédio da palavra de Deus, porque só a palavra é capaz de transformar pessoas. Só Jesus Cristo é capaz de transformar o mais pobre pecador, o mais miserável dos homens. Verdade. Somente Ele. E uma das ferramentas do ensino. E olha que lindo, professor de criança ama ensinar. Professor de adolescente ama ensinar. Verdade. Os pais são os primeiros pedagogos dos filhos. Não é? É verdade. Os pais são os primeiros pedagogos, os primeiros mestres são os pais. Então, o que a gente precisa, de repente, é nos equiparmos. Aprender mais, equipar mais. Uma pessoa blindada, uma pessoa equipada é aquela que é humilde para sentar e aprender sempre. Verdade. Aprender para ensinar, para ter uma vida melhor, de qualidade, para ter a sua salvação e tantas outras coisas. Né? Tia Carlinha, eu sei que hoje você está mais voltado para o ensino de pais, líderes, do adulto, vamos colocar assim. Mas você começou ensinando crianças, né? Isso foi uma extensão do seu ministério. Exatamente. Né? E posteriormente para famílias. Há quanto tempo você ensina... Vamos começar assim, crianças. Como tudo começou? Vamos falar. Eu sei, mas fala pra gente como tudo começou. Vou compartilhar. Como você conheceu Jesus? Ai, que lindo. Vou compartilhar um pouquinho de como eu conheci Jesus. O testemunho é longo, né? Mas eu vou resumir um pouquinho aqui de como foi esse tempo pra mim. Papai e mamãe, eu tô aqui com a minha irmã caçula, tá, gente? Mas papai e mamãe, eles diziam ser cristãos ali, né, católicos e tal, mas não liam a Bíblia, não iam à igreja. E a mamãe tinha alguns salões de beleza. Eu nasci no Nordeste, você não, você nasceu aqui em Brasília. Verdade. Nós moramos hoje em Brasília. Eu moro em Brasília desde pequenininha, você nasceu aqui. Então papai e mamãe eram do Piauí e eles vieram trabalhar em Brasília, desde quando Brasília começou, né, ali, e eles eram chamados candangos, as pessoas que vinham construir Brasília, né, e papai veio arrumar um emprego, né, atrás de um emprego aqui em Brasília. E eu vim, então, ainda recém-nascida para Brasília. E a mamãe, ela tinha um dom de ser cabeleireira, arrumar as pessoas, e você sabe, e a mamãe construiu 2 salões de beleza aqui em Brasília. Em um desses salões de beleza, eu já era grandinho, eu acho que você era pequenininha, muito pequena. E a Kátia tem 1 ano de diferença de mim, então ela é mais nova 1 ano. Então nós éramos todas crianças. E frequentávamos ali os salões de beleza nos horários que a gente não ia para a escola, a gente ia para o salão de beleza da mamãe. Chegando no salão de beleza da mamãe, de vez em quando tinha uma crente, uma evangélica, né? E uma dessas pessoas era uma tia de igreja. Você sabe que eu gosto de falar tia de igreja com todo respeito, amor e carinho? Ali nós temos tias de igreja
e às vezes as pessoas rotulam, né, essa coisa tia, qualquer uma tia, né, mas nós temos mestres, nós temos doutoras, nós temos empregadas domésticas, nós temos secretárias do lar, mas nós temos juízes que são tios de criança, nós temos teólogos que são tios de criança, nós temos donas de casa que são tios de criança. Então, uma dessas tias, pessoas que ensinam na igreja, né, pessoas que são evangelistas de crianças, missionárias de crianças, frequentava o salão de beleza da mamãe. Então, eu percebo que ela ficava sempre querendo chamar a atenção nossa, conversar com a gente. E uma das coisas interessantes é que ela fez um convite. Tudo parte de um convite. E ali ela fala assim, Érica, mamãe tinha um apelido chamado Érica. O salão da mamãe era Salão Éricas. E ali ela faz um convite e diz assim, Érica, deixa suas filhas ir comigo para um dia num culto, em nossa igreja. Inclusive vai ter uma festividade para as crianças. Essa festividade se chama EBF. A gente cresceu, hoje a gente sabe que EBF é a Escola Bíblica de Férias, né? Você que é líder, professor, sabe aí um pouquinho disso. E vai ter para as crianças, deixa suas meninas irem. A mamãe, Deus me livre, que minhas filhas não vão para uma igreja evangélica, não quero jamais ninguém virando crente. Mas olha, a sabedoria dessa professora me chama a atenção até hoje, eu guardo ela no meu coração até hoje. Que visão, né? Que visão evangelística, porque ela não se acomodou ao não da mamãe, sabe? Ela insistiu. Ela, Érica, por favor, é só um dia. Deixa as meninas irem só um diazinho. E ali ela começou a insistir. Então, a minha mãe, eu acho que para desfazer logo da mulher, né? Assim, para liberar logo da insistência, falou o seguinte, olha, então vamos combinar. Você passa lá em casa, pega minhas meninas. Mas as minhas meninas, eu não quero ninguém virando crente, né? Ninguém vai virar crente. Então, o acordo foi feito. E ali nós fomos arrumadinhas, tudo bonitinho, mamãe arrumou a gente, nós fomos para a igreja, eu e minha irmã do meio. E eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção, e nós temos uma memória, né? Augusto Cury sempre fala dessa memória, que é um registro automático de memória, né? A criança, tudo que ela vê e ouve está sendo ali registrado em sua memória, esse ranzinho, esse pedacinho ali de memória no nosso cérebro. E uma das coisas que está memorizado em meu coração é, Cássia, exatamente o balão, as cores da entrada e as professoras que nos recebiam com muita alegria. Seja bem-vindo, criança, seja bem-vindo. E ali algumas professoras com muita alegria, sorriso, e professor tem que ter essa habilidade de sorriso e carisma, né? De receber as crianças com muito amor, muito carinho em suas igrejas. Afinal de contas, a igreja, a extensão do lar, e se a extensão tem que ser alegre, tem que ser movido por amor. Ou um lugar de acolhimento, às vezes até melhor que o lar de certas crianças. Melhor, porque a realidade que a gente vê hoje, né? Muitos lares faltam amor. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. E ali eu lembro que nos colocaram nos primeiros bancos da igreja. E os primeiros bancos da igreja, nós então ficamos de frente ali aos louvores. Eu lembro, Cassinha, do primeiro louvor. O primeiro louvor. A alegria está no coração. Esse foi o nosso primeiro louvor. Depois as tias vieram contar histórias bíblicas. E a primeira história que eu lembro, assim, que eu ouvi foi a história da Arca de Noé. Naquela época eu acho que não tinha VA, tá? Nós tínhamos cartolina. Então as histórias eram coloridas em cartolina. Você vê, né? E ali eu escutei a primeira história bíblica e depois a professora faz um complemento da mensagem da salvação, falando sobre Jesus Cristo. E ela nos apresenta quem foi Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o único Filho de Deus. Ele veio aqui na Terra quando todos nós já estávamos condenados à morte eterna. Um apelo, né? E ali ela faz o apelo, um convite à salvação. Então nós, como crianças, ouvimos aquilo falando, gente, existe um Deus que nos ama. Existe um Jesus que deu a vida por nós. E quando ela faz o convite, ela pede assim, quem quiser, coloca a mãozinha no coração, ou então repete essa fala comigo, levanta a mão. Ali nós levantamos e fizemos uma oração com ela. Ali, sabe o que aconteceu? Eu ganhei uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia e já recebi um convite para levar a mamãe e o papai, a mamãe, aliás, para a cantata do Dia das Mães. E que nós teríamos alguns ensaios posterior àquele dia que nós estávamos na igreja. Então, cheguei em casa,
Eu cheguei em casa tão alegre com a Bíblia e dizendo: mamãe, virei crente. Meu Deus. A minha mãe nordestina arretada falou: virou crente? Não, você não vai virar crente, não quero vocês indo para a igreja, de jeito nenhum, vai ler Bíblia em casa, nada de Bíblia em igreja e tal. Mas Deus já tinha colhido a nossa oração. Plantado também, uma semente já tinha sido plantada, né? Cássia. Através da palavra daquela tia, né? Através daquela palavra. E você sabe que, claro, esse dia é inesquecível, né? Por mais que a gente fosse ainda criança, mas daí parte tudo da minha vida, o amor por crianças. Eu percebo o valor de uma criança onde muitos não dão esse devido valor. Acha que criança é para estar numa igreja para preencher banco, para levar os pais para a igreja, como a criança fosse uma pessoa que vai atrair adultos para a igreja, que criança dá trabalho, e a gente não acha isso. A gente acha que criança, a gente tem a certeza que criança dá frutos. Criança, ela é um ser humano que tem valor para Deus, valor para Jesus, né? Eu acho que foi Spurgeon, eu não lembro, mas que disse assim, quando alguém questionou ele perguntando: hoje você pregou para quantas pessoas? Né? Ele disse: eu preguei para 3 pessoas. 2 pessoas eram meia vida e uma era uma vida inteira. Né? Aí perguntaram: mas como? O que é isso? Né? Ele disse: olha, eu preguei. Aí perguntou: 2 crianças e um adulto? Ele: não. 2 adultos, porque eles já romperam aí metade da vida. Exatamente. E uma vida inteira, porque a criança tem uma vida inteira para adorar o Senhor, né? Então, hoje eu sei, sabe, depois de ter sido alcançada, eu vou terminar o testemunho agora, mas ter sido alcançada ainda na infância, eu sei exatamente como uma criança se sente, quando ela é acolhida em uma igreja com amor, as memórias afetivas que ela tem desses momentos. Inclusive, você falou a respeito do suco de caju e do biscoito maisena. Esqueci, né? Pois é. Assim, foi a experiência que foi gerada em você, nessa memória RAM que você falou, assim, foi um todo, né? Foram dos 5 sentidos que a gente costuma dizer, né? Visual, auditivo, né? Paladar, olfato, né? Porque elas ofereceram ali um lanchinho simples, mas chamou a atenção. Né? A gente lembra, né, que o primeiro lanchinho na igreja que nós comemos foi bolacha de sal e suco de caju. Mas foi feito, sabe, tinha tudo delicadinho, parece que tinha florzinha pregada no copinho, guardanapinho. Talvez tenha sido o amor. É o amor. Que aquelas pessoas entregaram aquela refeição tão simples, mas o amor, né? É verdade. O amor, ele nos marca, né? E ali foi marcado em minha vida, igual você falou, foi plantado uma semente do céu. E eu cheguei em casa, qual é a mãe que aguenta um filho chorando 3 dias consecutivos? Não. A mamãe teve que ouvir a gente chorando 3 dias consecutivos. Mamãe, deixa a gente voltar para essa igreja, deixa a gente voltar, nós fomos tão amadas, fomos tão acolhidas, fomos tão... E ali a gente ia contando para ela: meu Deus, mas isso foi bom demais, porque vocês não me deixam em paz para voltar. Então, mais um acordo foi feito. Vocês vão para os ensaios do Dia das Mães, mas eu não vou ao dia da cantata, eu não vou ver vocês lá. Então foi feito esse acordo. E as roupas, né? E nós fomos. Chegando lá, ela falou: não vou dar roupa para vocês. As tias, sendo sensíveis a isso, logo providenciaram a roupinha para nós, para apresentar no dia da cantata. Coisa que o professor de criança sempre faz, né? Providencia, cantina, faz rifa com o pessoal da igreja para pagar o uniforme das crianças que não podem. Muitas vezes as crianças vão chegar na igreja sem pai e sem mãe. Elas estão indo sozinhas, elas estão indo por aquele professor, aquele evangelista, aquela avó, aquele tio que está levando para a igreja. Exatamente. E ali nós fomos aos ensaios. E os ensaios, eu achava que era só um ensaio, só chegar lá e cantar. Não, tinha oração, tinha estudo da palavra, tinha um momento de devocional. Então eu aprendi como criança que existe resposta para a oração da criança. E que as respostas é sim, não, espere. E que se eu tivesse algum desejo muito grande, eu poderia também. Os pequenos e grandes desejos, Deus responde. Essas 3 respostas. Sim, não e espere. E aí, Cássia, eu aprendi que poderia pedir para a mamãe ir nessa cantata. E o dia da cantata chegou. E a mamãe falou: não vou, tá, gente? Então eu estava tristinha, né? Nós ficamos tristes e tal. E nós fomos então para a apresentação da cantata.
E eu esqueci de falar que era uma igreja batista tradicional, né? Nós aceitamos a Jesus em uma igreja batista. E ali nós fomos, e na metade da cantata, a gente está tudo de uniformezinho cantando, a mamãe adentra a igreja. Ela senta também nos primeiros bancos. E eu nunca vou esquecer que a mensagem que o pastor pregou no final é uma mensagem que me impacta até hoje, é uma mensagem que eu gosto de falar sempre para famílias, para pais, para mães, que é a mensagem de Joquebede. Uma mulher que via o seu filho, né, que ia nascer, que era Moisés, prestes a ser morto, porque Faraó manda matar todos os filhos das hebreias naquele momento. E um grande infanticídio iria acontecer, estava acontecendo, né? Mas ela, tão sabiamente, eu imagino, porque a Bíblia diz que ela pegou ali algumas folhas de junco, papiro, artesanato daquela época, faz um cesto. Eu fico pensando esse cestinho dessa mãe, Joquebede, um cestinho impermeável, né? Porque não podia virar. Se virasse, essa criança ia morrer afogada. Então ela confia no Deus Todo-Poderoso que ela serve. Ela coloca o seu filho, ela prepara esse cesto, coloca esse filho nesse cesto. E isso o pastor pregando, hein? Ela confia no Deus e coloca as margens do rio e pede para sua filha ir acompanhando. Engraçado que Deus, ele é tão lindo que ele está sempre ali disposto a abençoar também mulheres e mães corajosas, né? Mulheres que crê no Senhor Deus e que confia que Ele está cuidando até o fim. Porque olha só, aonde Moisés foi parar? No próprio palácio do perseguidor. No próprio palácio de quem mandou matar o próprio menino Moisés. Exatamente. E ele faz tudo se tornar bênção para aqueles que obedecem, para aqueles que estão ali, sabe, dispostos a proteger seus filhos. Então o pastor pregou em cima de Joquebede, sabe? E ele faz um apelo no final. Qual é a mamãe que deseja colocar os seus filhinhos em cestos impermeáveis? Lembrando que assim, né, tia Carlinha, a nossa mãe, maravilhosa, né? Depois tem todo um desfecho dessa história. A nossa mãe era muito altiva, muito orgulhosa, muito vaidosa. Né? Lembra, extremamente ouro até aqui. Ouro naquele tempo, né? Ela tinha um coração maravilhoso, mas a gente tá falando de vaidade, sim, né? Muito vaidosa e assim, muito orgulhosa. Não vou ser dessa lei de crente jamais. Né? Professora de karatê, faixa preta. Faixa preta, risca a faca mesmo, viu? E ali ela foi. E, gente, não tem coração endurecido que resista a uma palavra do Espírito Santo. Meu Deus. O coração dela foi totalmente quebrado ali. Foi totalmente... A semente, ela foi direta, ela foi certeira no coração, como uma flecha. Meu Deus. No coração da mamãe. A mamãe recebe Jesus como Salvador naquele dia. Verdade. E eu lembro ela contando assim, eu nunca imaginei que ia ser crente, mas se um dia eu fosse crente... Eu não quero ficar aqui na Batista, não, porque pode usar tudo. Eu já quero tirar tudo meu de vaidade. Eu vou para uma igreja daquelas que usa saiona. Ela foi radical. Ela foi bem radical. Radical. Nossa, e amei por isso. E amei, porque tem Deus... público para todo mundo, tem para tudo, todas as igrejas, para todo mundo. Graças a Deus. E nós permanecemos na Batista, e a mamãe foi logo depois para uma igreja pentecostal e depois foi para a Assembleia de Deus. Verdade. E ano passado, nós perdemos a nossa mãe. E eu queria falar isso hoje com muito carinho, muito temor, muito fervor para todas as tias evangelistas, tios, pastores, missionários que investem, amam crianças, que nunca desistam de evangelizar uma alma, uma vida, uma criança. Ela é muito especial para Deus. Hoje, se eu estou aqui contando esse testemunho, é porque uma tia me amou, nos olhou com os olhos de Jesus, viu uma vida. Eu não sei onde ela anda, essa tia, eu não sei por onde ela está, mas eu não tenho dúvida que ela tem muitas pedrinhas na coroa dela. Você sabe, porque o ano passado, quando a mamãe faleceu de manhã, sentiu uma dor de cabeça, à tarde ela estava internada lá no posto, à noite já veio a notícia de óbito. Foi um dos dias mais tristes das nossas vidas. E quando a gente recebe essa notícia, uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi dessa tia. Essa tia de igreja, que um dia alcançou o meu coração através do evangelismo. E um dia a mamãe foi alcançada. Logo mais em seguida, 4 anos depois do nosso pai, foi alcançado para Jesus.
corações endurecidos que eles tinham para o Senhor, mas eles foram alcançados através de um amor, de uma tia, de um tio. Uma geração, uma descendência, porque toda a nossa descendência foi alcançada. Toda a nossa descendência. E Cassinha, muito obrigada por todos os parceiros, amigos, evangelistas do mundo inteiro que olham para a criança como um ser humano de valor, como uma vida. Não só aquela criança, tia Carlinha, que entra ali no Ministério Infantil. Não. Mas eu costumo dizer que quem ama criança está atento à voz, ao choro, ao clamor de qualquer criança. O nosso ouvido já fica engraçado, nosso ouvido fica treinado, né? Se a gente já escuta ali uma criança vizinha que está chorando, a gente já vai, opa, o que está acontecendo? É a proteção, é o amor. O amor. Né? Você não estava inserida dentro do Ministério Infantil, né? Você não estava lá visitando. Ela te enxergou, ela enxergou Além. Você e a Kátia, nossa irmã, como uma criança ali da comunidade. Verdade. Né? E quantas crianças hoje podem ser alcançadas? A criança que está do seu lado, o filho do seu vizinho, de porta de frente ao seu apartamento. É verdade. Né? Ou quem sabe até o seu aluninho ali da escola. Às vezes você é pedagogo ou pedagoga, né? Então, é a criança. A criança. Como disse você, é a geração, é uma descendência. Uma criança é uma descendência. É uma descendência toda. Né? Se não fosse essa tia, quem sabe a nossa mãe não teria partido para o Senhor. O Senhor. E o ano passado, né, no sepultamento dela, a gente, justamente falando sobre isso, as pessoas ficaram impressionadas porque vieram muitas pessoas e a gente viu muitas pessoas que a mamãe ganhou para Jesus. A mamãe construiu muitas igrejas no Nordeste, ajudando financeiramente. Ela carregava cestas em cima da sua cabeça para atravessar rios no Nordeste, para levar para lugares que são bem carentes. A mamãe levava bíblias com o papai, CDs, na época era CD, eles compravam muitos CDs, saíam distribuindo na missão. Trabalho missionário incrível. Um trabalho missionário lindo, mesmo, bem né? no sertão. Aonde ninguém ia, a mamãe ia. Papai que não sabia nem cortar cabelo, teve que aprender a cortar para ajudar em momentos que ela ia fazer alguma missão. E a história deles de missão foi lindíssima. E eu sou eternamente grata a essa professora de crianças, a essa ministra do evangelho para crianças. Será que um dia a gente consegue? Será que a gente consegue? Já pensou? Já tentei. Você lembra o nome da igreja? A igreja, Cassinha, então, era a igreja Batista Jardim. Era a Igreja Batista Jardim, se eu não me engano. Às vezes eu fico na dúvida se era Batista Jardim ou se foi uma outra que nós fomos. Então, a memória nossa, né? Ficou assim muito... Mas nós começamos a frequentar essa igreja Batista Jardim. Pastor Alcemir. Que inclusive fez o seu casamento. Eu tenho ele no Facebook, ele é professor Alcemir. Né? De repente... É uma graça, né? Então, Cassinha, foram histórias da nossa infância que marcaram muito as nossas vidas, muito. E a gente chega na adolescência, a mamãe continuava na área de cabeleireiro, e de cabeleireira, e ela também auxiliava dando cursos em algumas instituições lá onde ela tinha salões de beleza. E olha que história incrível, porque foi ali onde a minha mãe lançou uma palavra e aonde começa talvez o ministério com crianças em minha vida. A mamãe dava aula em uma instituição e do lado dessa instituição tinha um abrigo para crianças, você lembra? Lembro. Que a gente chama orfanato, mas hoje não é mais orfanato, é abrigo. Então eu já era uma pré-adolescente, falava, mamãe, deixa eu visitar as crianças do lado. Lá eles deixavam naquela época, então eu chegava lá, oi tia, tudo bem? Posso brincar com as crianças? Pode. Essa eu já lembro. Você lembra? Eu lembro. E aí eu ia brincar com as crianças, já era adolescente, né? Eu ia brincar com as crianças e ficava ali, brincando. Só que eu via as crianças escorrendo o melequinho do nariz, então eu pegava muitos papéis assim, higiênicos, e ia limpando todos os catarrinhos do nariz das crianças. Mas não era só os catarrinhos.
Eu amava... Acolhia. Eu dava carinho, dava amor, mas também matava os piolhos. Eu ia estourando todos os piolhos da cabeça das crianças. Ao matar aqueles piolhos, elas iam se apegando a mim. Mas ali, tia Carlinha, assim, você fala adolescência, mas era assim, a pré-adolescência. Você desde criança já foi muito... E outra, você tinha um doce pra menino. Assim, onde você tava, tinha um monte de menino ao seu redor. Né? É incrível eu acho que isso é essa atração, né? É uma evidência do ministério, né? Do nosso chamado, né? Quando o Senhor nos chama pra algo, tudo vai confirmando. E quando eu ia, eu tinha um prazer, alegria de ir pra aquele abrigo, sabe? E as crianças ficavam ali maravilhadas. Então ela, cadê a tia que vai matar o piolho, né? Meu Deus, enquanto uns falavam eco, você falava, oba! Até que um dia a mamãe chegou e me viu naquela cena. Minha mãe foi me buscar e me viu na cena enxugando todos os melecos de nariz. E me viu matando piolho. Ela, Carla, você tá doida, minha filha? Você pode pegar uma doença desses meninos. Eu falei, mãe, deixa eu fazer aquilo que eu mais amo. A minha mãe, meu Deus, essa menina ama crianças. É verdade. Essa menina ama crianças. Pronto. Cássia, dali pra frente, o meu ministério, a minha juventude, teve um momento que eu não estava na casa de Deus, eu estava afastada, não é que eu estava desviada, eu estava um pouco afastada, mas em todo o tempo o Senhor me cercava com o amor dele. Eu lembro, tia Carlinha, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, você foi líder das crianças na igreja, e da igreja, uma igrejinha pequena, onde nós fazemos parte, uma igreja pentecostal pequena, e ali tinha umas 10 crianças, eu lembro você ensaiando a gente, você regendo a gente, e eu era uma das suas aluninhas, né? Isso mesmo. Então, você já regia com tanto amor e assim, a gente te via mesmo como uma imagem de amor, né? Que ensinava, mas tinha uma atração, uma coisa angelical, sabe? E mesmo eu, como sua irmã, né, ali criança, falava, uau, que máximo! E aí depois você... voou, né? Voou mesmo. Aí eu, né, na juventude eu caso com Demetrios, meu marido tão abençoado, que também me apoia no ministério em tempo todo, no tempo todo, né? Há tantos anos. Eu tive que abrir mão do meu trabalho, eu era agente de viagens, trabalhava no turismo, vivia viajando. Então, a gente decidiu eu ficar por tempo integral cuidando do filho, porque 7 meses depois de casada eu engravido. Então, eu decidi ser uma dona de casa, mesmo com os cursos, mesmo com todo o meu currículo, decidi ficar em casa para ser uma mãe. Eu sei que nem toda mãe tem essa oportunidade, mas eu louvo a Deus por ter tido, não me arrependo, porque ali eu tive o meu filho, Estevão Vinícius, que foi criado na igreja e bem ensinado pelas tias da igreja. Ali eu me tornei líder também do Ministério Infantil quando ele tinha aproximadamente uns 2 anos, líder do Ministério com Crianças da Igreja Batista que eu fazia parte, e fui líder durante 20 anos de Ministério Infantil com muita alegria, com muito amor. Sou muito grata ao pastor, sou muito grata à igreja que nos acolheu, sou muito grata ao ministério, aos amigos que até hoje, né? As crianças que cresceram já são adultas, né? Alguns até voluntários no seminário, é criança, né? Muitos são voluntários daquelas crianças, né? Hoje nos acompanha. Mas quando eu tive eu tive meu filho, o primeiro filho, foi crescendo ali até os 5 anos de idade, praticamente, na igreja. Então, ele já fazia parte dos acampamentos que a gente organizava para crianças, dos chás para os pais que nós organizávamos, das cantatas. As pessoas perguntavam, Carlinha, por que você trouxe cantata para a igreja? Você ama tanto? Porque eu sou fruto de cantata. Ai, é muito lindo. A mamãe aceitou Jesus em uma cantata. Então, envolver crianças nessas atividades é, sim, uma semente que você pode plantar. E aí, sim, as famílias vão vir, não por serem a criança é apenas um objeto de atrair, não. A criança, ela pode ser um canal de bênção na sua família e, por que não, trazer a sua família para Jesus. Você sempre inseriu os seus filhos e a sua família como um todo, né? No âmbito igreja, no projeto, nos projetos, né? A gente vai falar um pouquinho mais lá à frente. Eu sou fruto do que você nos inseriu como família. Amém. Então, assim, você é um modelo fora
e dentro de casa para nossa Amém, família, né? amém. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas eu lembro que do seu primeiro filho, obviamente também o seu segundo filho, Abraão, eles bebezinhos, assim, você já levava, eles colocavam um colchonete no chão, você fazendo ensaio de cantatas, de EBF, ou os acampamentos. Tudo. Ele estava ali, sempre Tudo ali, envolvidos, sempre envolvidos, né? E claro, o chamado ele não pode ser maior que a presença de Deus em sua família e não pode ser maior do que a sua família. Porque muitas pessoas trocam, né? Às vezes, inverte. O chamado é maior, a família depois não. Então, por que não inserir tudo junto, né? Exatamente. O chamado, misturando com a família. Claro que tem que ter os momentos de descanso à parte. Sim. Mas eu tô falando agora envolvendo a família toda. Que é o exemplo que arrasta, Porque né? é o exemplo. Não adianta eu ser só uma, sabe, pregar, anunciar as boas novas. Dentro da minha casa não está acontecendo aquilo que 2 Timóteo diz, né? Aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente, né? Nós precisamos cuidar, em primeiro lugar, da família. E ali o meu filho foi crescendo nesse ambiente de amor, de igreja, de ensino. Mas, Cássia, quando ele chega ali por volta dos quase seus 5 anos, meu primeiro filho, eu grávida do segundo, eu estava grávida de 7 meses. 7 meses. Meu filho ficou dodói num final de semana, muita febre, muito vômito, e ali a gente dando remedinho paliativo, e nós então ligamos para o médico para levá-lo. A gente tinha uma resistência de levar em qualquer emergência, até mesmo dos hospitais particulares. Estou falando, a gente queria sempre o médico dele, pediatra. Então, ele traz aqui segunda, né? Era um domingo, acho que sábado, traz segunda no consultório. Eu vou fazer uma cirurgia, mas depois da cirurgia eu já atendo ele. E quando nós levamos no consultório, né, o nosso filho, a gente percebeu que o médico estava bem cansado. Então ele não quis olhar muito, ele só olhou a barriguinha do meu filho, viu que ele estava bem fraquinho, já desidratando, provavelmente. E ele olhou e achou que era uma bactéria tal. Na época eu não lembro aqui o nome agora, uma bactéria tal. Então ele deu um combo de medicações no próprio consultório, né? Um coquetel, né? De medicações. Não vem ao caso eu falar nome devido à ética. Mas ali, minutos depois, o nosso filho veio a falecer. E você imagina, quem ama crianças, quem visita órfãos. Você grávida de 7 meses. Eu grávida do segundo filho. Apaixonada pelo ministério com crianças e com família. De repente, o seu único filho. Único neto. Único sobrinho. Único sobrinho. O filho desejado, esperado. Filho desejado, amado, esperado. E eu cuidando de tantas famílias, ministrando, às vezes orientando pais, e de repente o meu filho se vai, né? Teve um momento do meu ministério que eu falei, pai, agora eu devolvo para ti o meu chamado. Eu não consigo dar continuidade no meu chamado. O meu chamado com crianças eu devolvo ao Senhor. E foi muito difícil passar por esse período do luto, da perda de um filho. A medicina, uma vez um médico falou para mim, Carla, a perda de um filho na escala da dor é a pior dor. Então eu estava vivenciando a pior dor, eu e meu marido, né, da perda. E eu lembro de ter me isolado, ficado 2 anos sem querer estar no Ministério com Crianças. E eu falei, talvez desviar não, porque eu já sabia que eu servia um Deus todo-poderoso, independente da circunstância, na dor, na alegria, no luto, na vida. Eu sabia a quem eu servia, então nunca me passou em nem um minuto se desviar, ser ingrata com Deus, mas me passou em deixar o ministério com crianças. E foi dali que surgiu uma frase que eu escrevi que diz, cargos vêm e vão. Mas o ministério é como se estivesse em nosso DNA. É por toda a vida. Vamos repetir de novo. Vamos. Cargos vêm e vão. Ministério é para toda a vida. É como se estivesse em nosso DNA. Meu Deus. Né? Então, ali eu deixei um cargo, mas o ministério estava dentro de mim. Verdade. Porque o ministério é como se tivesse impresso. Sabe? É como se alguém imprimisse. É do próprio Deus. Ele imprime em nossa essência, em nosso DNA. E eu lembro, Cassinha, com véspera de eu ganhar nenê, a minha casa toca a campainha, e eu de luto, né? Bem lutada, sofrida. Uma amiga falou, Carlinha, tem um abrigo de freiras em tal lugar que o pessoal quer, porque quer que você vá lá levar a palavra de Deus. Eu falei, poxa, eu não posso, né? Eu tô enlutada, eu tô muito sofrida, não tem como.
E a minha amiga disse assim, poxa, mas Deus está mandando, vai lá, vai ser bom. E ali, por muita vontade, sabe, de não ir, mas eu fui por obediência. E eu lembro de chegar naquele lugar. A primeira criança que veio até mim falou assim, virou para minha amiga e falou assim, você parece tanto com a minha mãe. Aí ela virou para mim, me leva para casa. Meu Deus. Me leva para casa. E eu perguntei o histórico daquela menina. A freira tinha me dito que o pai tinha abusado dela. Ela tem 2 anos e estava preso. Naquele momento eu tive um choque de realidade assim muito grande e confronto com as dores da vida. Pai, por que pessoas tão cruéis têm filhos vivos e os teus servos às vezes perdem? E o Senhor foi me levando a não pedir mais assim egoisticamente. Olhar para propósitos e não para contabilidades, quem é o mais importante, quem é o que está mais certo, não. Deus tem um propósito para cada um. E não ser um juiz de valor naquele momento. Exatamente. Né? Foi dali que eu saí, entrei no meu quarto um dia e pensando em desistir totalmente do ministério mesmo, né? Eu saí daquele dia mal, eu chorei tanto. Todas as vezes que eu saía do abrigo, apesar de ficar triste, porque a gente quer trazer todas as crianças para casa, aquele dia eu saí muito arrasada, uma tristeza de alma sem fim. Eu cheguei em casa, me ajoelhei com barrigão, falei, pai, amanhã, se possível, não deixa eu acordar. Meu Deus. A dor é muito grande. Pai, eu queria tanto, tanto meu filho aqui, mas será que eu vou conseguir? Eu não consigo nem viver mais com alegria. Eu estava deitada e eu lembro de uma ministração do pastor André Valadão. Eu lembro. E ele, uma ministração de CDs gravados, e estava baixinho. E ali ele ministrava assim, no leito de hospital, na cama. Levanta e anda, era mais ou menos isso. Era o DVD Esperança. A gente ouvia demais. Demais. Inclusive, eu nesse período, eu larguei o trabalho e fui passar um tempo morando com vocês, né? Eu fiquei por lá por uns 3 meses, mais ou menos, até também o bebê nascer e tal. Isso. E nós escutávamos o tempo todo o DVD Esperança. E tinha umas ministrações que parece que foram feitas pra gente, né? Naquele momento de luto. Foram muitas canções ali daquele DVD que o Espírito Santo usou muito a Ana Paula ali, todo o DT para nos ajudar mesmo. E ali eu levantei, eu senti o Espírito Santo me levantar da cama, era um espírito de morte pairando sobre mim, de tristeza profunda. Ali eu levanto e falo, o Senhor está me levantando. Ele me ouviu. Ele me ouviu, ele ouviu o meu clamor de misericórdia, de grito de socorro. Ali ele me amparou, ele me pegou como filha, me ninou, falou, filha, levanta e anda dessa cama. Eu não tenho uma cama para você ficar muito tempo aí. Eu tenho uma obra contigo. Eu senti algo tão forte. E eu lembro de orar falando, pai, se foi o Senhor que permitiu meu filho ir, não foi um erro médico, fala comigo na tua palavra. Eu não quero ouvir profeta, não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir a tua palavra. E eu abro, eu nunca faço isso, porque eu sei que toda palavra fala conosco, mas naquele dia eu queria ouvir o Senhor falando ali, através da palavra. E eu abro, acho que é no Cântico de Ana, em Samuel, que diz, sou eu quem tira a vida. Meu Deus. É Ele que dá a vida, é Ele quem tira. Ali foi a maior resposta de que Deus ele tem um domínio de todas as coisas. A não ser alguém que queira tirar a sua própria vida, mas quando Deus quer permanecer com alguém na terra, Ele vai permitir. E quando Deus quiser levar também. E que eu é que não posso ser egoísta, porque a Bíblia diz assim que Deus não poupou nem o seu único filho. Sabe, desse sofrimento, e ele veio aqui na terra e ele deu a vida por nós. E ali eu entendi que eu não podia mais nem questionar a minha dor, eu podia só sofrer a dor, mas que eu entenderia que era por um período, que até isso tem prazo de validade. A saudade de um filho é por toda a vida, mas o prazo de manter-se no sofrimento, né? Tem prazo de validade. O luto tem um prazo. E eu não podia me entregar àquela dor. E fica esse testemunho para aquelas pessoas, mães que sofreram algum luto. Viva o luto, porque é importante viver. Mas não permaneça no luto por toda a vida. Deus é um Deus de esperança. Deus reescreve a nossa história, Cássia. E logo eu fui mãe. Verdade. Eu fui mãe logo em seguida. E pude reviver, reacender a chama dentro de mim de ser mãe. Que coisa linda é ser mãe. E depois de ser mãe, eu voltei totalmente para o chamado.
Não tinha como eu correr, Cássia, porque era telefone de mães. Teve um episódio que eu lembro, você no processo de luto, meses assim, mas o Abraão, que né, o seu segundo filho já tinha nascido, que você foi chamada, você ainda não tinha voltado, para visitar uma criança no hospital do câncer. Você voltou também assim, aquele dia foi bem... Não foi no hospital do câncer, ela foi estava na ala pediátrica de um hospital aqui em Brasília, conhecido. Área oncológica, né? Não era na área oncológica, não. Ela nasceu com alguma questão, já nasceu com essa questão de problema de saúde, essa criança, e ela morava há 1 ano no hospital, desde que nasceu. Há 1 ano, essa criança morava no hospital e os médicos não davam ali, não sabia o que era direito. E ela não tinha curado. Então, a tia dessa criança, uma amiga, me chamou. Carlinha, eu até relutei, por favor, eu não. Eu perdi o meu filho, a minha oração tá tão fraquinha. Ainda falei assim, né? Filha, mas o Senhor tá mandando você, vem comigo. E ali eu fui mais uma vez falando com o Senhor, Deus, ó céus, eu de novo. Eu que tô precisando de carinho agora, né? E ali eu fui, obediência. E chego lá, eu não pude ver a criança, eu pude orar pela mãe. E ali eu fiz uma oração tão sincera também ao Senhor. E as nossas orações precisam ser sinceras. E ali eu lembro de ter falado, Pai, faça a tua vontade na vida dessa criança. Mas se o Senhor puder ouvir esse clamor de mãe e de amigas que aqui estão, ajuda essa criança a viver. Tira ela desse hospital. Cássia, na mesma semana, essa criança teve alta. Ali eu pude ver que essa vida nossa, né, Deus tem controle de tudo. E a história dessa menina precisava ter vida, dar continuidade à vida. E que tá tudo bem, se o meu foi tão breve, deixou tantos ensinamentos para nós, de amor, uma criança linda. Os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, né? É verdade. E é isso, sabe? Ela ficou boa, ficou curada. E ela acho que já tem o quê? Mais de 20 anos, né? Porque na época meu filho... Por aí, 18 anos, né? Ela era mais velha um pouquinho do que o bebê? Ah, não, ela era, acho que deve ter 17 anos, 1 ano antes do Abraão, porque Abraão ainda ia nascer. Sim. Eu estava de barrigão. Então, esses são os mistérios do Senhor. E aí, bem nesse tempo foi que você retornou, né? Eu retornei. Você passou 1 ano longe do Ministério Infantil? Acho que 2 anos. E o pastor da minha igreja mandando chamar. Vem, Carlinhos, fez uma reunião, vamos de novo voltar, né, para a liderança. E ali eu assumo novamente a liderança. Logo em seguida sou consagrada missionária e já estudava sobre o ministério com crianças há muitos anos. Fiz curso de evangelista de crianças. Tem uma foto sua com barrigão. Você viajou, não sei se foi para São Paulo, mas foi fazer um curso. Foi o curso da PEC. Da PEC, né? Você com o barrigão todo inchada. É, isso né? mesmo. Mas, mesmo assim, você ainda buscando conhecimento, né? Eu acho que eu estava no 7º mês, pegando estradas, porque na época eu fui de caravana de ônibus com a Glória. E nós íamos... Eu sempre fui apaixonada pelo ensino, eu sempre amei estudar sobre evangelismo de crianças. Talvez seja por isso, tia Carlinha, que hoje você se preocupa tanto com o desenvolvimento da sua equipe. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre o treinar e desenvolver pessoas, porque não adianta só você treinar, você tem que desenvolver pessoas, né? E quando é desenvolvida no amor de Deus é muito melhor, né? A gente vai falar daqui a pouquinho também, já estamos caminhando para o fim, assim, sobre o voluntariado, né? Que foi transformador. Foi, porque, na verdade, quando começam os projetos, né, eu ia estudar, não ia? Eu sempre amei o ensino. Ia estudar, né? Sempre gostava de aprender sobre infância, sobre criança, sobre adolescência. E por eu ser líder no ministério da minha igreja, eu amava voltar e ensinar para a equipe que eu liderava. Aí você reunia o pessoal? Então, eu reunia o pessoal e dava aquilo gratuitamente. Tudo que eu aprendi, eu ia lá e dava. Replicava. E eu ia vendo a equipe crescendo, Cássia. A equipe de coisas que a gente não tinha conhecimento, quando passava, gente, uau, era um sucesso. As pessoas iam dando uma aula melhor, preparava as aulas, o ensino melhor. Os relacionamentos da equipe eram melhores. Tudo que a gente ensinava, eles aplicavam dentro do ministério com crianças na igreja. E eu fui percebendo, tem algo muito bom nisso. Treinar pessoas é algo muito bom.
E aí, a minha paixão por crianças, minha paixão pelo ensino para pais, para famílias e treinar pessoas, começa quando eu começo a ver ali as estatísticas do Brasil. Eu acho que você sabe que você sempre está comigo nos eventos, mas você, e nos treinamentos, e nos ajuntamentos e nas missões. Você sabe que existem tantas estatísticas tristes para o nosso Brasil. Então, quando a gente está dentro da igreja, parece que as pessoas ficam alheias ao que está acontecendo lá fora. E eu sempre fui muito preocupada com os de dentro, a igreja, as crianças da igreja, elas precisam ser acolhidas, ensinadas, bem discipuladas, com pessoas preparadas. Exatamente. Só que eu também me preocupava com as crianças que não são alcançadas. Então eu queria sempre ver estatística, o que está acontecendo. E eu vi, por exemplo, o Brasil, o ranking é o número 2 no ranking de abuso sexual contra a criança. Isso para mim era deplorável, era triste, era muito sofredor quando eu ouvia essas notícias. Brasil é o ranking, por exemplo, de pais ausentes. Pai, homem, paternidade masculina, ali não tem. Brasil é o ranking de abuso, a cada X horas algumas crianças são abusadas. Agressões. Crianças entrando infanticídios. Para a depressão. Quando eu vi aquela matéria, o número de crianças viciadas em pornografia aumenta. O número de crianças que passam fome ainda no Brasil é muito. O número de crianças que estão entrando para a beira da depressão e o número de suicídio entre criança e adolescente aumentou. Essas estatísticas me corroíam e me corroem até hoje. Então, quando alguém pergunta assim, da onde nasceu o Seminário Amo Crianças? O seminário nasceu totalmente despretensioso. Eu nunca imaginava o que Deus ia fazer. Mas Deus é lindo, né? Que Ele pega os improváveis, né? E fazem os prováveis. Eu me senti uma menininha que cuidava das malhadas, das ovelhinhas. Porque eu amava ver as crianças ali. Eles chegavam na igreja e falavam, amiga, amigo, sejam bem-vindos, né? Então, estudar sobre a infância para mim me machucava, mas ao mesmo tempo me encorajava. Até que um dia eu sonhei, porque eu vivia dando esses treinamentos locais, eu sonhei com essa logomarca. Olha, eu sonhei com esse nome, Seminário Eu Amo Crianças. E ali eu acordei meu marido, acordei Demétrio, acordo, eu sonhei com um nome, Seminário Eu Amo Crianças. E um coração, né? Você falou um coração. E era um coração cheio de crianças e letras coloridas. Aí fui para um rapaz que desenhava, ele desenha essa arte. Várias pessoas já tentaram mudar e modernizar essa arte, mas é uma arte que eu sonhei. E assim, provavelmente a gente vai mudar e tal, mas até hoje essa arte arde. A identidade dela é esse. E ali nós começamos a fazer os treinamentos locais, com o nome Seminário Amo Crianças. Né? Na época eu contei pro meu pastor, o pastor pode fazer o seminário, então eu fui fazer. Mas eu lembro, só de terminar, eu lembro, tia Carlinha, que assim, eu já acompanhava, a sua equipe era muito coesa, e dentro do Ministério Infantil, alguns de vocês sabem que há uma rotatividade muito grande de professores, né, de tios e tios. Então, por quê? Porque às vezes colocam ali, o adolescente não tá fazendo nada, olha ali os meninos, bota os meninos pra fazer, né, desenhar, pintar, massinha, não sei o que e tal. E eu lembro que a sua equipe era muito coesa, quase não tinha uma rotatividade. E as pessoas às vezes falam, por quê? O porquê? O porquê? Porque você estava sempre treinando e desenvolvendo essas pessoas. Né? Porque aí a gente poderia entrar hoje no perfil de um bom líder, um perfil de alguém que serve na liderança com excelência, que não vai dar tempo, mas assim, uma das características principais de ter uma equipe de voluntários coesa, de ter uma equipe de voluntários unida. Primeiro, eles entenderem o propósito. O propósito. Tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23 nos dá princípios de uma boa liderança. E também de como sermos servos fazendo tudo para Deus. É tudo para Ele. Se a glória é dele, as pessoas vão ver automaticamente na sua vida que você serve para Cristo.
Você serve para alguém que é maior do que tudo, do que todos, que é o próprio Deus. Se você serve para Deus, você automaticamente vai amar pessoas. Outra coisa, ame pessoas. Ame pessoas. Sabe o texto quando Jesus ensina para o doutor da lei ali do bom samaritano? Ame a Deus de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, todo o teu coração. E ame o próximo como a ti mesmo. É aquilo. É amar pessoas despretensiosamente. O que a gente mais vê hoje é amor pretensioso, é amor em troca. Em troca. Isso não é amor. Amor é despretensioso, é amar sem querer nada. Isso é tão contagioso. Contagioso. É tão contagioso que as pessoas vão querendo aprender isso. As pessoas querem fazer parte, né? Elas querem fazer parte. Do time, da equipe. É automático. Isso é automático, é simples. O evangelho é simples de praticar. As pessoas é que complicam. É amar pessoas. E o exemplo arrasta também, né? E o exemplo arrasta. E o exemplo arrasta. Então tudo começa o amor. Para quem eu faço? Faço para Deus. Eu amo pessoas, vai dar tudo certo. Depois o quê? Treino pessoas. Cassinho, o nosso cérebro, você é mestre, formado em mestre em psicologia. Você sabe que o cérebro nosso foi feito. Primeiro, a gente foi feito para admirar o belo. A gente gosta de tudo lindo, né? Tudo organizado. Os nossos olhos foram feitos para isso. Mas o nosso cérebro é um cérebro treinável. É um músculo, né? É um músculo. A gente vive desde pequenininho. Menino treinando um bebê quando nasce. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Porque se você colocar, vai levar um choque. Não é assim? É um treinamento. Esse treinamento é por toda a vida. E você sabe que uma pequenina como eu, né? Hoje é chamada para treinar pastores, lideranças. Mas tudo começa amando vidas, treinando as vidas. E ali, localmente, né? No local. Eu lembro que você, Artilharia, uma vez estava falando que no início parece que foram 10 pessoas. O primeiro que vocês fizeram, né? O primeiro que nós fizemos foram 50 pessoas. 50 pessoas, já incluindo a sua equipe. Já incluindo. Depois que era uma equipe pequena, né? Uma equipe pequena. Depois a nossa equipe cresceu, virou 100 pessoas. Gratuitamente, né? Tudo gratuitamente. Meu marido é que imprimia as apostilas para mim. Ele imprimia, dava tudo que eu precisava. Eu sou muito grata ao D por isso. Grata a você, que daqui a pouco eu também vou falar, minha família. E os meus amigos de perto do DIB, né, da minha antiga igreja, do Ministério Infantil, que sempre abraçaram essa causa. Toda essa equipe linda que eu sou tão grata. E ali eu lembro que foi um sucesso primeiro, foi um sucesso segundo. Daqui a pouco as pessoas todas de Brasília, das igrejas, queriam saber o que é isso, onde a gente pode estudar lá de graça, né? Então as pessoas vinham estudar aqui no seminário. Até que eu já não aguentava mais bancar, porque é um gasto, você tem que fazer muitas apostilas. Agora já não era mais eu pregando. Eu tinha que trazer pelo menos alguém de fora. Já pensou? As pessoas iam enjoar todo ano a mesma pessoa. Não, e você também, aquilo que você recebia fora, você queria trazer para as pessoas. Eu queria que as pessoas ouvissem. Inovação. Outras pessoas. Exatamente, né? Testemunhos. E ali nós fizemos o primeiro nacional. Também não foi muita gente, acho que foram 350, 400 pessoas. Mas a partir desse primeiro nacional, Deus havia promessas para nós. Deus sempre me falava, ainda menina, né? Quando eu aceitei Jesus, a mamãe então fazia alguns propósitos no monte. É verdade. Né? Ela levava a gente de bicicleta, você lembra? Lembro. E eu lembro de uma profeta chegando no monte dizendo, filha, sentarei você com mestres, tu dará aula, né? Ensino, será conselheira de reis e príncipes. Eu não sabia. E uma outra coisa, filha, tu irás às nações falar do meu amor às minhas crianças e às famílias. Depois o Senhor falava assim, filha, por vários profetas, eis que eu te darei alianças com muitos. E eu, menina, falava, meu Deus, eu vou casar muitas vezes, Senhor, tem misericórdia. E depois a gente vai crescendo, eram alianças com pessoas, não tinha nada a ver, conexões, mas principalmente relacionamentos. Exatamente. Relacionamentos baseados na palavra e amigos de Jesus, né? E Cássia, assim começa o Eu Amo Crianças, despretensiosamente. Mas assim, tia Carlinha, olha só uma coisa que eu lembrei aqui. Eu lembro que vocês iam pra gráfica, mandavam imprimir os cartazes. Aí o Demetrio e você saíam de igreja em igreja nessa Brasília toda. Eu posso colar um cartazinho aqui? Né? E, gente, aí vocês passavam assim, tipo, uma semana visitando todas as igrejas. Que naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha internet e tal, né? Então, não tinha.
A única forma nossa de Panfletar. divulgar eram os cartazes. Então, meu marido mandava a gráfica fazer e ele mesmo gostava de... Ele ia. Eu lembro como se fosse hoje. Para alcançar mais pessoas. E agora a gente precisava recursos também para pagar os gastos do seminário. E o Senhor sempre ia falando, eu vou enviar todos os recursos. Tinha vezes que a gente falava, meu Deus, como que nós vamos pagar esse seminário? O Senhor mandava. Até que chegou um ano, que foi um ano que teve assim, uma surpresa muito grande. Você lembra, porque aí você já estava na equipe, e eu vou falar também do momento que você chegou com a inovação de treinamentos tão preciosos. Mas eu lembro que nós chegamos a ter 2.000 pessoas em lista de espera. Você lembra? Com certeza. E eu, gente, que bênção. O Brasil está vindo para Brasília para aprender sobre crianças, sobre adolescentes, sobre família. Que coisa linda, Pai. Nos dá, então, essa alegria de manter isso. 2 coisas, tia Carlinha. As pessoas, elas estavam sedentas por vir aprender, por todo aquele time, aquela equipe, aquele know-how daquelas pessoas que vinham. Eram juízes, eram professores, Aí vinha gente de todas as áreas. Mas também vinham pessoas querendo aprender a treinar as suas equipes. A treinar as suas equipes. Os líderes, pastores, falam assim, Isso. o que vocês fazem? Exatamente. Aí, às vezes, quando eles chegavam para ver a nossa estrutura de treinamento, era simples. Simples. Mas que a gente fazia com uma certa frequência, né? Frequência e tinha muita excelência. Excelência. Porque eu vou te explicar, agora eu vou falar de você. Você chegou com todo também o seu currículo de treinamento de uma empresa que você viajava o Brasil treinando pessoas de empresa. E você faz um paralelo ali, você transfere a excelência pelo qual você treinava as empresas, as pessoas, e faz com excelência usando a Bíblia e trazendo princípios bíblicos, que na verdade tudo começa na Bíblia, e levando para a nossa equipe. Então, quebramos paradigmas, inclusive. Quebramos paradigmas. Né? Porque você traz e as pessoas começam a mudar, Cassinha, não só para servir na igreja, elas mudam de visão. Elas começam a mudar em casa. Lares foram restaurados através dos treinamentos. Os seus próprios trabalhos, né? Os seus trabalhos. Pessoas foram muito motivadas a viver com mais alegria, sabe? A aprender mais. Tudo por causa desses treinamentos tão lindos. E você chegou para somar com o Rosino, montaram as estratégias. Hoje, esse ano a gente, inclusive... a gente fez o primeiro treinamento vivencial ao ar livre, na maior fazenda de cristais do mundo, né? Nós temos três pilares de treinamento e desenvolvimento de pessoas hoje no Seminário Amo Crianças. Claro que isso a gente... O que é quando a gente fala de quebrar paradigmas, tia Carlinha, dentro da igreja, é também quebrar a religiosidade. Também. Porque, às vezes, quando a gente traz a inovação né, do mundo corporativo, gente, não quer dizer que eu estou trazendo o mundo para dentro da igreja. De jeito nenhum. Eu estou trazendo princípios de excelência e ferramentas. Quando você, um coração totalmente disposto a aprender e repassar isso. Gente, foi um casamento. Foi um casamento e foi maravilhoso. Porque tudo é para Deus. A gente costuma ter, a gente tem um princípio de um versículo que diz: o zelo pela tua obra me consome. Então, a gente trouxe esse princípio, a gente trouxe até princípios do mercado de luxo, estratégias de marketing de 5 sentidos. Quando a gente apresentou isso para as pessoas e quebramos esse paradigma, as pessoas falaram: meu Deus, isso é Deus. Deus é um Deus de excelência, né? É tudo de maravilhoso, tudo de luxuoso, é o nosso Deus. E por que não trazer isso para o reino de Deus? Então, foi uma quebra de paradigmas. E hoje nós temos 3 pilares de treinamento e desenvolvimento do Seminário Amo Crianças. Nós temos o treinamento, o vivencial, né? Que é aquilo que a gente traz as vivências mesmo, até mesmo em contato com a natureza. Mostrando tudo que Deus fez, a excelência dele. Né? Nós temos o treinamento, a gente acabou de fazer um outro treinamento também de organizacional, no sentido de alinhamento estratégico. Ali é o momento da gente resolver os nossos BOzinhos que precisam, a resolução de conflitos que a gente possa ter, né? O
planejamento estratégico para receber essas pessoas. Servir da melhor forma. Exatamente, né? Isso. E que eles tenham uma experiência única quando eles chegarem aqui. É verdade. Né? Em todos os sentidos. Olfativo, de visão, audição, paladar, tato, ou não é? Sim. Né? Então, esses pilares dos treinamentos que a gente ainda dá. tem o treinamento, que a gente não chama treinamento, mas um momento de comunhão. E cura, e tem o de cura, né? Comunhão e cura da equipe, ou seja, a equipe muito lindo. Sempre tem que ter esse alinhamento de cura, de comunhão, porque é necessário. Estar junto, né? Estar junto, né? Esses dias me convidaram para ministrar para vários pastores. Eu falei, meu Deus, tô indo ministrar, mas uma das coisas que me tocou e para levar era acendendo a chama daqueles que servem no pastoreio. E dos tópicos que nós falamos foi sobre essa questão de trazer seus liderados, trazer a sua igreja para perto, e os seus líderes, quem caminha com você perto? Quem está com você no dia a dia? Seus líderes, seus pastores, seus obreiros. Trazendo para perto, mantendo um bom relacionamento, sentar à mesa com essas pessoas, ouvir, dar carinho, sabe, de alguma forma. Por quê? Cássia, cada vez mais parece que nós estamos tendo igrejas e pastores bem longe do seu voluntariado, da sua equipe de servos ali da igreja, que servem às vezes com tanto amor. As pessoas às vezes precisam voltar lá atrás, lá no início de tudo, onde tudo começou na vida, o amor de Deus por nós. Jesus não veio aqui você vê, o próprio Jesus esteve aqui e serviu. Veio para servir, nos deixou exemplos lindos de, lavando os pés dos discípulos, servindo em todo o tempo. Então, o Senhor deseja que nós sejamos pastores que sirvam pessoas. Com excelência. Com excelência. E organização. Né, como Deus ama a organização, a excelência, né? Ama. Parece que hoje, assim, as coisas fluem. É verdade. Né? Quando a gente colocou princípios de excelência e de organização. Isso. Deus é lindo. Outra coisa que me chama a atenção também, Tia Kalen, sabe o que é? Depois que essas tias começaram a vir, tios e tias, né? Participar do Seminário Amo Crianças, eles trouxeram os pastores deles. Eles falaram, meu pastor não pode deixar de ver isso aqui. Ano que vem eu volto com os meus pastores, volto com os meus líderes, né? Então começamos ali talvez com tios, né, voluntários do Ministério Infantil. Daqui a pouco eles estavam trazendo os líderes deles, os líderes estavam trazendo os pastores. Exatamente. Hoje nós recebemos aqui uma parcela enorme de pastores e pastoras, né? Às vezes pastores até de um campo total, de uma região, de um estado. Presidentes, pastores presidentes, presidentes. Então, olha que lindo, eles estão tendo, de novo, voltando ao primeiro amor e à humildade de eu vou assistir, eu vou sentar, eu vou receber. Você falou bem, porque um princípio da humildade é o ouvir. É o ouvir e sentar para aprender. Aquela pessoa que já se julga que de repente já sabe tudo, ela está bem longe da humildade. Então, quando um pastor senta, né, e fala, deixa eu aprender sobre as minhas crianças, as minhas ovelhinhas, ele está fazendo lá o que Jesus pediu para Pedro. Pedro, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhinhas. Então, vir aprender e praticar. Chega de um tempo em que a igreja no Brasil, e fica esse recado com muito amor aqui, muito respeito, chega da igreja, onde Deus tem feito momentos, e eu creio que vai vir tantos avivamentos a partir da nossa nação. A nossa nação é cristã. A nossa nação, Deus tem feito movimentos, mas não só movimentos, avivamentos através das crianças. E eu creio que através das famílias virão avivamentos através aqui na nossa nação. E as outras nações falam muito bem em relação ao ensino para crianças no Brasil. Já teve muitos problemas, mas eu creio que nós estamos fazendo essa transição de um tempo onde as igrejas e principalmente as famílias negligenciavam o ensino para crianças. E hoje já estão abrindo mais a mentalidade. Lembra da metanoia? Lembra que o ensino muda crenças? Muda mentalidades? Eu creio que está nascendo um tempo. E eu creio que os nossos filhos ainda serão mais ainda ousados e corajosos para o ensino.
Mas está nascendo um tempo em que a igreja está acordando. Ainda existe muita religiosidade. Ainda existe igreja que não pode pregar balão, Cassinha. Não pode pregar balão numa festa de criança, porque é pecado. Ainda existem igrejas que os templos são numerosos, lindas as cadeiras, as poltronas, mas o ministério com criança é sombrio. As crianças sentam no chão. A minha amiga Leila estava me mostrando umas fotos recentes de uma igreja que ela foi ministrar agora. Eu chorei na hora que eu vi. Porque o templo bonito, mas a criança não tinha cadeira. Sabe o piso vermelho? Não era nem o piso vermelho arrumadinho, bonitinho, não. Tia Carlinha, já aproveitando esse gancho, presta atenção, qual é a relevância de um ministério infantil dentro de uma igreja? As igrejas realmente relevantes, a gente sabe que já existem estudos com relação a isso. Igrejas relevantes, como que é o ministério infantil dessas igrejas? O que uma igreja precisa fazer para ter um ministério infantil influente e relevante? Primeiro de tudo, entender que a criança é aquilo que a gente vem falando no podcast. Quem tem que entender isso? Primeiro o pastor. O líder geral. Ele precisa entender, porque se ele não entende, essa comunicação entre o pastor e a líder de criança ou líder de crianças vai ficar interrompida em algum momento. Vai ter dificuldade nesse relacionamento. E relacionamento entre pastor e líderes, se tiver uma ruptura, vai ter problemas. O trabalho não vai ser tão eficaz. Por isso que há sofrimento muito em líderes de crianças e adolescentes. Porque a líder tem visão, o líder tem visão, ama, luta pelas crianças, faz cantina, providencia material. Aquela criança que não tem condições, vai lá, providencia, arruma lanche para a criança, traz de casa, vende o brigadeiro na porta da igreja. E o pastor não tem noção do rala que essas professoras fazem, esses professores fazem nos bastidores. Nisso, há ela só acha que ele sabe. Então, a primeira coisa, um bom líder dialoga com o seu pastor e passa a visão. Nem todo pastor vai ter visão. Visão se ensina também. Né? Então, passa para o seu pastor. Se caso ele não souber o que é uma visão com criança, Cássia, eu estou falando de um tempo ainda onde existem pastores que dizem assim, não é a minha vibe, crianças. Você sabe do caso que eu estou falando. Recentemente, um pastor falou para mim, para o meu esposo, para algumas pessoas, vocês é que tem que ensinar aí, porque não é minha vibe, crianças. Um pastor que diz que não é minha vibe, criança, ele está longe de ser pastor. Porque muito pelo contrário, apacenta os meus cordeirinhos, é cuidar de todos, é do pequeno, é do adulto, é do adolescente, do jovem, é do ancião, é de todos. Tia Carlinha, deixa eu te falar, eu tenho duas crianças, um menino de 7 e uma menina de 2 anos e meio. Sinceramente, eu não vou a uma igreja que não tenha ministério infantil. Pelo menos uma cadeira para o meu filho sentar lá na salinha na hora do culto. Você desculpa? Não, então, pelo menos uma cadeira, uma mesa. É o mínimo de conforto. Tem crianças que sentam no chão. Do chão. Aí, olha só, e o mais agravante? Vamos para o mais grave? Não tem ninguém para dar aula para as crianças. Chega lá, eles colocam história do Mickey. Histórias da Disney, princesa da Disney. Cássia, pelo amor de Deus, olha, a criança ela passa pelo menos só 1 hora da igreja durante a semana. Na escola secular, essa criança passa no mínimo de 4 a 6 horas por dia. Exatamente. O que ela recebe de informação na escola é o que vai mais prevalecer. E quando chega na igreja, em casa, mal e mal, faz uma devocional. Eu estou falando de lares cristãos. Salvo as exceções, tá? Que tem lares que fazem devocionais diariamente e tem um bom testemunho em casa. Mas e a criança que não tem? Vai fazer como eu fui alcançada. Eu tive um bom discipulado e ensino na minha infância. Então, eu sou fruto desse bom discipulado. Nós não podemos negligenciar a infância. Cássia, tudo começa na infância. E eu vou lhe dizer, sabe qual é a faixa etária que mais meninos se desviam? É a janela ali 12/17, porque o alimento que era para ser bom na infância, sólido, consolidado, um bom alimento, para quando esse menino começar a vivenciar as atrações do mundo, o mundo chegando com propostas, tudo para desviar a atenção desse menino da Bíblia.
Ele foi bem ensinado, ele foi bem inculcado. Sabe Deuteronômio 6, versículo 6 e 7? É Deus ordenando a Moisés, dizendo, vai, ensine para os meus filhos, as famílias, dizendo, inculca a palavra, inculca os meus princípios, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Porque o inculcar, Cassinha, que é o repetir em ações, repetir em bom testemunho, em comunicar o tempo inteiro. Se esse menino for bem ensinado na infância, é lógico que esse menino está mais equipado para dizer não para o mundo. Ele está bem mais instruído para dizer não para as propostas de Satanás. Esse menino e essa menina, eles estão bem equipados. Agora, se o ensino for raso na infância, se eu negligenciar a infância como família, e se eu negligenciar na única oportunidade dele ter um bom ensino, der Disney para esse menino, qualquer papel para rabiscar, qualquer coisinha basta. E se a visão não for pastoral, for apenas dos líderes de igreja, ou então de algumas professoras e professores de igreja, vai ficar interrompendo esse ministério e com certeza crianças vão passar por ali, joias preciosas, e vão serem negligenciadas o ensino. Isso é triste, porque a gente chora para ganhar uma criança, porque uma criança, o amor vale, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se eu ganho crianças para Jesus nos evangelismos, chega na igreja, eu não tenho nada para aplicar, sou vazia, eu não tenho um treinamento para a equipe, eu não ensino para a equipe como ensinar a criança, eu não treino a minha equipe como um bom discipulado, como um bom ensino. Sabe o que acontece? Eu posso perder aquela criança. E eu não tenho sustentabilidade da criança, né, no evangelho, não só dentro da igreja, mas no evangelho, porque muitas vezes, tia Carlinha, os pais nem vão à igreja, os pais, é só uma criança convidada. Exatamente. Né, mas a sustentabilidade disso, né, pro resto da vida dessa criança. Isso. Né? Tia Carlinha, eu vi que você trouxe aqui um bebezinho, mostra aqui pra gente. Essa aqui, né, a primeira vez que eu ganhei esse bebezinho, eu ganhei, acho que de uma moça que prega aqui no Brasil. Que coisa linda. Depois eu ganhei da senadora Damares, ganhei a réplica de um bebezinho. Coloca assim na palma da mão. Aqui, deixa eu ver se vocês estão dando para ver. Tá dando para ver? Isso é o quê? Uma réplica de um... É a réplica de um bebezinho, Cássia, de 3 meses. Lá no ventre da mamãe. No ventre. E por que eu trouxe hoje esse bebê? Porque esse ano de 2024 a gente deseja que todos os seminaristas ganhem esse bebê no seminário, porque ele vai simbolizar a luta pela vida antes de sua concepção aqui. Antes de vir ao mundo, antes de nascer esse bebê, ela já é uma vida preciosa desde o ventre. Essa é uma das temáticas. Quais são as temáticas que são apresentadas lá no seminário? Como é que você faz assim, para quando eu vou fazer um seminário, o que eu quero, né, apresentar para as pessoas que vão ali? Né? Porque tem muita gente às vezes que acha que é só, eu vou lá para falar para crianças. Não, mas você traz um todo. Você traz o quê? Você traz legislação, você traz a pessoa que fala do... Nós fomos um dos primeiros seminários no Brasil, se não foi o primeiro, e eu não estou aqui desfazendo dos demais, todos foram tão importantes para a minha vida, né? Eu aprendo até hoje, vou a outros seminários, eu amo aprender com os outros seminários, mas o seminário Amo Crianças em Brasília teve essa alegria de ter um olhar diferenciado. A gente não queria só trazer palestrantes na área só de aprender a contação de história, mas nós queríamos palestrantes que falassem da defesa da vida de uma criança, desde os primórdios dias de um bebê no ventre. Então a gente traz palestrante para falar contra o aborto. Especialistas. Nós já trouxemos aqui juízes, nós já trouxemos procuradores da República, nós já trouxemos promotores, todos que são cristãos e defendem a infância. Nós trazemos aqui pessoas especialistas na área de ensino em relação a defender a criança sobre uma sexualidade precoce. A gente traz pessoas, psicólogos, influentes, artistas influentes, cristãos, também, né, que têm uma influência na mídia. Que escreveram canções para crianças. Exatamente. Né? Nós já trouxemos tantos queridos aqui. E trouxemos também, Cássia, a gente não tinha essa visão, por exemplo, eu não sou muito fã de dar o altar ali para político, né, para pedir voto, nada disso. Mas teve amigos que na caminhada, amigos de luta, amigos que lutavam pelas crianças e pela família antes de qualquer cargo
antes de qualquer cargo público mesmo. Não só porque Brasília é um berço político, não só por isso. As pessoas viam que o seminário foi tendo tanto, né, foi tão abençoado, Deus foi largando as tendas. Essa menina quer ser política. Não quero ser política. Nós somos políticos por natureza, todo ser humano. Mas entrar, eu acho que é uma vocação. Cada um tem a sua vocação. A minha vocação é com o chamado missionário e ensino. Eu amo palestrar, amo ensinar, amo estar visitando os órfãos. E eu queria abrir um parêntese aqui para o órfão. Eu queria abrir um parêntese aqui, já aproveitando, falando sobre o seminário, que a minha luta hoje, além da defesa da infância, além de a gente ensinar, né, trouxe até a nossa luvinha de proteção da infância, além de nós ensinarmos as crianças a se protegerem, as famílias protegerem as crianças e toda a sociedade, esse é o objetivo também do seminário, e o objetivo também é o ensino, o principal, mas a gente deseja que toda a igreja que esteja nos ouvindo, todas, porque esse pedido não ficou para uma igreja específica, mas para toda igreja que ama Jesus, que serve a Jesus genuinamente. Além de cuidar das viúvas, claro, amem os seus órfãos, amem os órfãos da sua cidade. Toda igreja, Cássia, que eu pergunto, alguém aqui já visitou o órfão da cidade? É muito raro ter alguém que levanta a mão. Eu fico arrasada, porque visitar o órfão ficou para nós também. Ficou para a gente cuidar. Isso é papel da igreja. Como eu posso cuidar somente dos meus meninos da igreja e eu estou alheia a todo órfão? O órfãozinho, aquele que foi abandonado pelo pai e pela mãe. Nós, como igreja relevante, aí sim, deseja ser uma igreja relevante. Deseja ser uma igreja que realmente agrade ao Senhor. Porque para mim relevância é isso. Então, visite o que ele pediu. Visite os órfãos, ame os órfãos. Leve a palavra de Deus aos órfãos. Ame os órfãos. E aí, Cássia, paralelo aos órfãos, nós duas temos um projeto aqui em Brasília, um projeto social, que chama Levando Amor às Escolas. Esse projeto abrange hoje não só as escolas, mas abrange também núcleos socioeducativos, os núcleos socioeducativos, que na verdade as antigas... Aqui em Brasília... É a FEBEM, é o CAGE, né? Que são lugares onde meninos estão ali, eles não chamam preso, né? Eles estão sendo treinados para ficarem de volta. Isso, ressocializados para voltar para a sociedade. Mas nós já fomos fazer alguns trabalhos. É uma espécie de capelania, né? É uma espécie de capelania. E esse projeto é uma capelania, né? É parecido com uma capelania. E nós vamos às escolas, as escolas que nos procuram, gratuitamente, levamos a palavra, a gente leva alguns temas, aí eu lembro que de algumas diretoras nos procurando, dizendo que tinha crianças de 7 anos dizendo, eu sou feminista, mas não sabe nem o que é ser feminista. Então outras falando, traz autoestima, palavras de autoestima para as nossas meninas, elas estão muito, sabe, sem saber o que é estima, autoestima. A depressão que é muito comum nessa também, idade. E a gente leva essas temáticas, você entra na área das emoções, eu falo sobre sonhos, que as crianças podem sonhar. A gente leva até a etiqueta social e comportamental para essas crianças jovens também, Deus né? foi nos dando essa estratégia. Porque muitas vezes, né, a gente não pode ir em todas as escolas. E às vezes nem pode falar, é velado, né? Não pode a gente não pode nem falar muito de, nem não pode falar de religião, de Deus, não sei o que. Então a gente leva de uma forma velada, mas que toca. Mas que toca porque é o próprio Deus que está ali. É verdade. Eu lembro da gente levando algumas vezes essa aula de etiqueta para crianças e adolescentes. E eu nunca vou esquecer que alguns choravam, né? Choravam porque a gente falava, além do comportamento, a gente falava de relacionamento em família. Cássia, eu nunca vou esquecer aquela menininha que levantou a mão dizendo na escola, eu não gosto da minha mãe porque ela me bate muito com a panela de pressão. Você lembra? Lembro. Teve um outro adolescente que o tempo todo ele amargurado, assim, com a mão presa, não dava um sorriso. Mas na hora que você o chamou para frente, né, você disse para ele o tanto que ele era especial, que ele podia sonhar com uma profissão, ele deu um sorriso. Não vou esquecer de um testemunho que me impactou dentre tantos que nós já passamos. Eu gosto muito quando vou ministrar em alguma igreja, fora e aqui também, de perguntar se tem algum abrigo para que a gente possa conhecer da cidade.
algumas igrejas nos levam, nos dá oportunidade para ir, agenda para a gente ir. É até uma oportunidade da igreja local e também comigo e conhecer. Exatamente. Fazemos isso também quando nós levamos o Seminário Crianças regional. Regional, né? E nós fomos para uma amiga minha, que é a pastora Milena, me acompanhou nessa viagem, e nós fomos visitar um abrigo do Mato Grosso, não vou lembrar aqui agora, mas um amigo que é juiz, que é de lá, nos levou. Foi no presídio, não foi não? Então, no núcleo socioeducativo, sim. né? São Era adolescentes, jovens, né? adolescentes que cometeram crimes, né? Sim. Ali tinha meninos que mataram, meninos que furtaram, roubaram. Então tem todo tipo de crime. E quando ele marcou, nós estávamos chegando e estava tendo uma... Como é que chama? Quando eles estão brigando lá dentro. Rebelião? Uma rebelião, uma pequena rebelião. E o juiz também cristão pediu para que fosse corajosamente, né, fosse até eles e acalmou essa rebelião e conversou. E ele trouxe esses meninos que estavam brigando e fazendo a rebelião, pegando outros, fazendo como refém. Ele conseguiu acalmar, tirou o instrumento da mão deles e trouxe esses meninos até nós. Para mim, como missionária, e para Milena, como pastora, que estava me acompanhando, e nós íamos andar nos corredores cantando. Só para deixar claro, sim, que eles estavam lá encarcerados e vocês... Encarcerados, nós fomos visitar. Exatamente. Levar uma palavra como não uma dentro capelã. da cela. Não. E ali eles levaram pra gente esses 2 meninos, era 3, umas salinhas à parte, antes de nós visitarmos os meninos encarcerados. Ali, então, nós... falamos sobre a história de José, para aqueles meninos, né, que foram abandonados um dia pelos irmãos, rejeitados, traídos, né, pelos irmãos e tal. E aí nós fomos contando toda a história de José, até chegar a falar de obediência, de perdão, perdoou os seus irmãos. E engraçado que todos eles choram com essa história de José. Parece que tudo está envolto da família. Parece não, tudo está envolto, se né? Se quebrantam com a história. Se quebrantam, aí eles começam, minha história é essa aí, ó. Meus irmãos me abandonaram, meu pai me abandonou, né? Então é muito parecido, então eles se identificam. E ali nós ficamos felizes, eu e a pastora, porque a gente já viu ali um quebrantar. Eles voltaram para as celas, lá para os lugares que eles ficam, e nós íamos começar a cantar em cada cela. E uma dessas celas tinha um menino muito perigoso, que ele não, nem os policiais quebrantavam ele, assim, informando alguma coisa. Ninguém tem acesso a ele, ele é muito fechado. Ele já matou, acho que, algumas pessoas. E ele ficava sozinho em uma cela, e a gente sabia que, né, fede muito aqueles lugares, é muito escuro, sombrios. E nós fomos cantando, a Milena foi cantando aquela música Campeão, Vencedor, e ela ia cantando. E eles iam agradecendo, né? Obrigada aí, tia, valeu! Valeu, obrigada! Olha, tá me tocando, canta mais! E os policiais nos orientaram, aquele ali, ele vai rejeitar vocês. Ele não atende ninguém, é bom vocês nem chegarem perto. Ele é um pouco agressivo e tal. E nós fomos com o juiz cantando, ele também, né, um servo de Deus, todo mundo orando e cantando e abençoando aqueles jovens. E de repente a gente para em frente à cela do rapaz. E aí eu virei para a pastora Milena, vamos, solta a voz, deixa entrar nesse lugar aí. E nós começamos, e ela cantando, campeão, e de repente aquele menino, jovenzinho, mas que tinha cometido tantos crimes ali, tantas atrocidades. Ele vem para perto da cela, olha para nós, começa a chorar. Nunca, nem os policiais ficaram assim, sabe, maravilhados, porque nunca tinham visto isso dele. Nenhum tipo de emoção ele demonstrava. Ele veio, ouviu e começou a chorar. E ele veio para mais perto ainda, e nós fomos para bem perto dele. Ali nós pregamos para ele. Pregamos sobre José, falamos da importância o tempo todo, ele recebendo de Deus. Ali nós tivemos outros momentos, também não vai dar tempo de nós contarmos aqui, nós já estamos encerrando. Acabou o tempo. Acabou? Tá quase. Tia Carlinha, no Seminário Amo Crianças a gente também traz o lúdico, né? Você trouxe alguma coisa lúdica aí? Professor de criança sempre traz alguma coisa, né? Sempre anda com o visual,
legal! Ai, que essa bonequinha? Segura! Tia Carlinha, Aqui é o nosso me Adão e conta. nossa Eva. Que coisa linda! Ah, eu trouxe, sabe porque a gente não pode esquecer nunca. Do lúdico, do visual. lúdico, Lá do no visual. Seminário Homem Crianças, a gente tem pessoas incríveis. Tem, Todo ano todo traz ano. novidade pra gente, São né? muitos materiais Contadores de maravilhosos. histórias, pessoas que Livros, né, traz. fantoches. É lindo É demais, muito né? material lindo que eles podem adquirir no seminário. 2024 tá aí, E né, como gente? professor, né, tia Carlinha, eles são criativos, né? Eles têm tanta criatividade, assim, eles trazem material, assim, eu lembro que uma vez a gente foi para Recife, uma professora de crianças estava ensinando com coisas básicas, com recursos básicos que a gente tem em casa, às vezes uma garrafa PET, uma caixa de ovo, o que ela fazia daquilo ali, né? Então, esse ano a tia Nenoca, que vem do Maranhão, vai estar no seminário ensinando tudo sobre reciclagem. Ai, que legal! Né? Não tem que só os demais. visuais assim, mas tem outros Qual maravilhosos. vai ser o tema, tia Carlinha? O tema é Vai Valer a Pena. Vai valer a pena. Por que vai valer a pena? O Senhor nos deu esse tema e nos deu um subtema. O subtema é sobre paternidade, missões e discipulado. Perfeito. É algo que a gente precisa sempre estar batendo na tecla. Então, o tema é Vai Valer a Pena e o subtema é Missões, paternidade e discipulado. Nós vamos ter ali o Guilherme Batista, que é um jovem que, Deixa eu pegar aqui quem vai estar conosco. Vamos lá, Vamos Guilherme lá. Batista, que fala muito nas escolas para jovens e adolescentes. Andréa Vargas. A Andréa Vargas é uma psicóloga maravilhosa. Ela vai falar a respeito de quê? Assim? Ela vai falar tudo sobre as emoções, né, em relação à família, mas também vai falar sobre o que está acontecendo na sexualidade, gêneros, como ensinar, né? A tia Nenoca vai falar de visuais e reciclados, muito maravilhosa. legal. A pastora Ilma Cunha, que eu amo de paixão, essa psicóloga. Ela é psiquiatra ou é psicóloga? É psicóloga. A doutora Ilma e psicoterapeuta Cunha, também, né? Ela vai estar falando tudo sobre paternidade. Emoções, linda, ai, maravilhosa. Tia Nenoca. Você vai estar falando sobre essa querida Flaviana. A Flaviana vai estar falando tudo sobre o transtorno de espectro autista. Ela, para mim, foi uma das pessoas que eu mais assim me identifiquei como ícone. Maravilhosa no ensino. Agora, a missionária Kelly Gaspar vai ser a pessoa que vai trazer uma palavra sobre missões. O que tem acontecido com a igreja que ainda não teve aquele olhar abrangente para missões de verdade. A pastora Kelly é aquela do estado do Pará? Ela é do estado do Pará. Perfeito. Ela trabalha com ribeirinhos também, ela né? mora lá maravilhosa. É fantástica a história dela. Bom, e vamos ter tantos outros convidados. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Desde o ano passado, nós temos aberto inscrições para os filhos adolescentes. Legal. Filhos adolescentes e jovens que queiram vir com as suas mães, com seus pais para o seminário. A gente está abrindo as inscrições para eles. Nós temos um momento especial para aqueles jovens, adolescentes que cooperam no Ministério Infantil, né? Porque em princípio, o Seminário Homem Crianças é para pessoas a partir de 18 anos, né? Para maiores de idade. Mas nós temos um momento que a gente está chamando de Insight, né? E a gente coloca esses jovens, esses adolescentes num lugar especial, com uma palavra diferenciada, a linguagem deles, né? Quem é que vem esse ano para falar para eles? Nós vamos ali aproveitar o Guilherme Batista, que também já ministra para adolescentes e jovens, né? E a psicóloga, a Andréa Vargas, que é maravilhosa para falar sobre sexualidade. E eu esse ano também vou dar uma palavra para os filhos, né? Maravilha. Então a gente está ali. Gente, vai ser muito bom, muito bom. Ainda dá tempo de preparar a caravana. Quando é? Dia 15 e 16 de março, Seminário Nacional Homem Crianças. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Vocês são nossos convidados. Pastores, libera aí a sua equipe para vir aqui. Invista, né? Invista na sua investimento. Equipe. Um investimento maravilhoso. No reino de Deus, né? Então, envie as pessoas para cá, porque realmente tem transformado, né, Cássia? Para a glória de Deus, tantas igrejas, tem transformado tantas famílias. Nós já estamos os estados e países. Nós já estamos no segundo lote, o segundo lote já está quase acabando. É verdade. Para você fazer sua inscrição, você entra no site www.tnc.org.br
euamocriancas.com.br. Nós estamos com um site novo, é euamocriancas.com.br. Aqui embaixo nós vamos colocar uma legenda com o nosso Instagram, as nossas redes sociais, as nossas redes sociais, telefone para contato, né? E também queremos deixar, né, Cássia, a oportunidade, se alguém quiser manter esse ministério de podcast, porque a gente sabe que hoje em dia nós temos tantas atividades, tantas missões, e precisa de recursos, né? A gente não faz isso lá no seminário, a gente não pede em nossas redes sociais, vocês nunca vão ver a gente pedindo. Mas é um projeto que é assim, é um projeto caro, né? Então a gente precisa. Caro e missionário. E outra, a gente tem tantos podcasts voltados para tantas coisas e às vezes coisas tão fúteis que não agregam na vida das pessoas. Esse você pode investir e levar o conhecimento, o amor. Eu tenho certeza, tia Carlinha, que você vai trazer convidados incríveis aqui ainda. Vamos, se Deus quiser. Em nome de Jesus, nós queremos trazer vários convidados, né? E está lançado o primeiro podcast para defendendo a infância do Brasil em relação ao Eu Amo Crianças, para famílias, para pais, pastores e líderes de crianças do Brasil. Amém. Você perguntou dos demais alguns visuais. Trouxe meu coração aqui, que eu amo falar. Esse coração reflete muito bem aquele versículo que diz que guardando o coração, né? Precisamos guardar o coração das crianças, precisamos ensinar as crianças a guardarem os seus corações, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Então, o meu sonho, sabe, Cássia, é que todas as famílias tenham acesso ao amor de Deus, a conhecer o amor de Deus. E eu quero que a gente possa ser esse instrumento. Nós somos tão pequeninas, tão pequeninos, mas que o Senhor venha ser conhecido através de nós, através do amor dele ali. As sementes venham ser plantadas nos corações das crianças do Brasil. Amém. As nossas crianças podem ser amadas, acolhidas. Nós precisamos de um exército treinado. Nós precisamos de pessoas treinadas, igrejas equipadas, pais equipados com a palavra do Senhor. Eu vejo tantos livros hoje, pessoas que querem assim, me dá 5 pontos em que eu posso educar bem meus filhos. Sim, isso não está tudo bem, é muito bom essas dicas. Mas, gente, nós temos a maior bússola em nossas vidas, que é a Bíblia, manual, em nossas casas, o manual. Você sabe, Cássia, que eu sempre dou exemplo, que as pessoas hoje, principalmente os pais, querem tudo muito rápido, é a geração de tudo rápido. Muito líquida. Né? Então, eles querem pegar, é como se você compra aí um eletrodoméstico, vou dar um exemplo. E o eletrodoméstico vem sempre com a garantia. Então, e vem com o manual, né? Só que todo mundo já quer olhar rapidamente a garantia. Quanto tempo vale? Ninguém quer ler manual, sabe? As pessoas não querem ler manual. E para educar filho, precisa ler o manual da vida. E seguir o manual. E seguir. Não basta ler, né, Cássia? Nós precisamos seguir. Nós precisamos nos deixar... ter corações ensináveis pelo Senhor, aprender com o Senhor. Deus ama a família. Deus ama e deseja que a família siga o caminho dele. Então tá aí, nós estamos aqui com esse canal para ajudar famílias, para ajudar professores, para ajudar pais, para ajudar pastores a andar então com o Senhor. Tia Carlinha, você tem algum projeto para ajudar também as pessoas que queiram treinar as suas equipes? Temos. Nós já treinamos muitas igrejas há anos. Todas as vezes que nos chamam para treinamento, nós vamos a essas igrejas, damos treinamentos, palestras. Mas agora nós temos uma imersão. O Imersão Eu Amo Crianças, onde nós temos a oportunidade de andar com você vai conosco, né? Sempre são 3 pessoas. Nós vamos levar os princípios né, de desenvolvimento e treinamento de uma equipe de excelência para o Brasil, né? Para você que tem assim às vezes uma dificuldade em ter uma sinergia na sua equipe de voluntários ou de membros. Então nós estamos à disposição.
pode nos procurar nos contatos que nós vamos deixar aqui ou em nossas redes sociais, Claro. que nós vamos atendê-los com muito amor e carinho, né? Claro, na medida do possível. Na medida do possível. Porque são muitos, né? Quando as pessoas, principalmente quando termina o seminário, então a gente recebe assim uma enxurrada de mensagens. Como eu faço para treinar minha equipe, para minha equipe fazer também com excelência, né? E nós queremos disseminar isso, né? Nós temos o prazer de ensinar pessoas. É verdade, amamos, né? Amamos ensinar, o que fazemos, desenvolver. amamos o que Jesus nos deu. Nós não queremos ficar com informações retidas aqui conosco, né? Se Deus deu essa oportunidade de termos, nós queremos também disseminar para o Brasil todo. Repartir, compartilhar. Repartir sempre, né? Exatamente. Eu gosto muito de receber também e gosto muito de compartilhar. Verdade. Como é bom. E Jesus nos ensina isso. É verdade. Né? Cassinha, fazer foi tão com excelência bom foi ter bom você mesmo. Ixi, eu acho que nossa mãe ficaria, hein, orgulhosa de nós. Mas ela né? já tinha tanto orgulho. Mas eu tenho certeza que tem um Deus no céu, tem o nosso pai aí ainda, tem nossa irmã, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossa família. E a família Seminário Eu Amo Crianças. E vamos mandar um beijo para nossa equipe, né? Lindos. Uma equipe que eu digo que não é nossa, é a equipe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virou uma família mesmo. Que virou uma família. Sem vocês a gente não conseguiria, né? Fazer algo com tanta excelência, com tanto amor, servindo pessoas todos os anos. Servos. Aqui em Brasília. É uma equipe de servos. Vocês entenderam o princípio de servir com amor. Então, obrigada, família. Equipe Eu Amo Crianças, obrigado a todos os voluntários, obrigada à minha família que sempre está comigo, meu esposo, meu filho amado, que abraçaram a causa e toda a nossa família. É verdade. Obrigada a você por ter aceitado esse desafio. Imagina, é um prazer, assim, você... hoje tem uma palavra que é muito comum, que chama influencer, né? E quando a gente estava falando que a influência começa em casa, você nos contagiou, eu não digo contaminou, você nos contagiou. Hoje toda a nossa família, os filhos, o meu marido, o meu cunhado, os meus sobrinhos, todo mundo serve ao chamado que o Senhor deu à tia Carlinha, né? Para você ver como isso é uma influência maravilhosa. Traz o teu filho, né? Seja ele jovem, adolescente, talvez aí seja o início, né, tia Carlinha, de uma grande jornada dessa geração, né? Nós estamos precisando. Traz ao seminário, inclui o seu filho, né? Inclui o seu cunhado. Lá em casa, engraçado, todo mundo faz alguma coisa, né? E eu que agradeço, obrigada por tudo que você faz por tanta gente, né? Por nós, por nossa família. Você realmente é uma mãezona para todos nós, né? Obrigada pelo seu amor. O seu amor transborda. As pessoas falam muito isso de você, né? Você é amor. Isso transborda. Por isso que tem esse coração, né? Puro amor. Amém, mano. Que o Senhor venha ser o centro das nossas vidas e que Ele venha ser glorificado em todo o tempo. Venha nos dar um abraço em março, Venha março nos dar um abraço e venha estar conosco aqui sendo treinado e equipado esse exército. Brasil, as crianças amem as suas crianças. Igrejas, amem suas crianças, adolescentes, olhem para suas crianças. Famílias, cuidem, equipem seus filhos. Sentem à mesa, treinem seus filhos, dê bom testemunho, amem seus filhos, ouçam seus filhos, dê disciplina aos filhos também. Amém. Mas vamos ajudar essa nova geração. Amém. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Amém. E você vem com a gente. Seminário Amo Crianças, 2024, dia 15 e 16, aqui no Ipicarral. Vem com a gente. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tchau, gente. Até a próxima.